Olá, alunos do segundo ano, estamos começando agora o nosso segundo bimestre, nossa primeira videoaula, tá? Então, lembrando que as nossas videoaulas continuarão com diferentes efeitos visuais e sonoros. Tava ruim, agora parece que piorou. O que nós vamos estudar no segundo bimestre? Vamos estudar a urbanização mundial e brasileira. O objetivo desse bimestre, então, é analisar a urbanização, principalmente a partir do século XX, comparando o processo em diferentes grupos de países, né? Países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, enfatizando o nosso país, o Brasil, identificando características socioespaciais de como ocorreu o nosso processo de urbanização e identificando os diferentes processos de segregação socioespacial nas cidades brasileiras. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: como surgiram as primeiras cidades? Não sei. Então, o campo precedeu a cidade, ou seja, o desenvolvimento das atividades agrícolas, pecuárias, criação de animais, etc., veio antes das cidades. Então, você teve um momento na nossa história, provavelmente ali na Revolução Neolítica, há mais ou menos 15 mil anos atrás, onde houve a domesticação das plantas e animais com o surgimento da agricultura e pecuária. Então, é o momento que o ser humano deixa de ser nômade, né, caçador e coletor, e passa a ser sedentário, no sentido de ter agora as suas necessidades básicas atendidas pela criação de animais e a domesticação das plantas, a agricultura. Como assim? Não entendi. E aí, nesse processo de assentamento permanente, né, o surgimento das primeiras cidades na história da humanidade, calcula-se que ocorreu aí há 3.500, 4.000 anos atrás, quando surgem as grandes civilizações. Lembrando que, entre os cientistas, arqueólogos, sociólogos, historiadores, geógrafos, etc., não há um consenso de quando surgiu a primeira cidade. Por quê? Porque qual é a diferença entre um assentamento permanente, na medida que o ser humano domestica as plantas e animais, e o que diferencia um assentamento permanente de uma cidade? De acordo com alguns cientistas, um assento permanente é diferente de cidade porque na cidade ocorrem relações sociais, estabelecimento de atividades não agrícolas. Então, um assentamento permanente pode ser um conjunto de pessoas que vivem do campo e moram em determinada porção ali do espaço. Mas, para ser cidade, as atividades desenvolvidas naquele espaço, daquele assentamento permanente, têm que ser atividades que não sejam atividades agrícolas. Então, em que momento da história da humanidade isso ocorreu? Isso ocorreu a partir da extração da renda fundiária, que aconteceu na margem dos grandes rios. O que é a extração da renda fundiária? É um momento da história da humanidade, né, no desenvolvimento da agricultura, aonde todas as pessoas que trabalhavam na produção agrícola e na criação de animais começou a produzir mais do que o suficiente para abastecer a população. E aí uma parte da população agora não precisa mais trabalhar no campo, pode exercer outras atividades, né? Ou seja, se eu tenho uma população de 400 pessoas, eu crio animais e produzo gêneros agrícolas para 400 pessoas. A partir do momento que aquela produção é mais do que suficiente para aquelas 400 pessoas, né, trabalhando menos pessoas nessa produção, então agora eu posso ter 200 pessoas trabalhando na produção agrícola e criação de animais, e esse excedente é suficiente para alimentar essas outras 200 pessoas que vão exercer outras atividades. Então aí é que quando o assento permanente, esses assentos permanentes vão se tornar cidades a partir do excedente agrícola gerado por uma determinada população, numa determinada parcela do território. É mesmo, é? Por que a gente fala na margem dos grandes rios? Porque com as cheias dos grandes rios, a subida e descida dos grandes rios, faz com que a margem desses rios tenha um grande acúmulo de matéria orgânica numa região ali que permite um desenvolvimento maior da agricultura. Começa a desenvolver então novas técnicas, né? De você ali aproveitar a margem dos rios, fazer sistemas de canais, né? Aproveitando ali essa região perto dos grandes rios que permitem uma produção agrícola maior. Por isso que as primeiras cidades e as grandes civilizações que a gente tem conhecimento na história da humanidade, né, surgiram próximo aos grandes rios. Então as primeiras cidades surgem também em torno dos locais de peregrinação. Então, assim, uma característica comum a quase todos os seres humanos, né, quase toda a humanidade, é o sepultamento, o enterro dos seus mortos, transformando esses locais com algum grau de sacralidade, fazendo que sejam locais para onde as pessoas converjam. Então, no momento que você tem um excedente agrícola, as pessoas vão habitar essas regiões, fazendo que as primeiras cidades surgem
em torno de locais de peregrinação, onde tem aí o sepultamento dos mortos. Agora vamos falar sobre as diferentes fases da urbanização. A gente divide basicamente as fases da urbanização de acordo com diferentes estudos em 4 fases, né? A Antiguidade Oriental, a Antiguidade Clássica, o período da Idade Média e o período da Idade Moderna, dividida entre a fase da urbanização pré-industrial e a fase da urbanização pós-industrial ali. Então é o seguinte, lembrando que essa diferença fase de urbanização geralmente são estudos baseados, né, no modelo de desenvolvimento social e econômico a partir das transformações econômicas e sociais da Europa Ocidental, que acaba aí perpassando para o mundo todo a partir das grandes navegações, do processo de colonização e etc. Então o que é a Antiguidade Oriental? É o surgimento das primeiras grandes civilizações, das primeiras cidades que, de acordo com os diferentes cientistas, tem ali um modelo mais ou menos parecido. Então as cidades surgiram a partir das grandes civilizações, como por exemplo as cidades de Ashur, Nínive e Babilônia na Mesopotâmia, Bíbulos, Sidon e Tiro na Fenícia, Passárgada e Persérpolis na Pérsia, Tebas e Mênfis no Egito, Mohenjo-Daro na Índia, Pequim e Hangzhou na China. O que ele tem características em comum? A margem dos grandes rios, Tigre e Eufrates aí. Na Fenícia você tem uma questão mais de serem povos navegadores, né? Na Pérsia, no rio Nilo no Egito, no rio... o rio da Índia, eu esqueci o nome dessa porra. Desculpe! E o rio Amarelo e o rio Yangtze lá na China. Rio Indo, né? Rio Indo na Índia, não sei isso. Abra o olho, porra! Já a Antiguidade Clássica é o momento que as cidades tinham uma grande importância comercial e política, né? Sendo centro de grandes impérios. Tem a cidade de Roma, do Império Romano, a cidade de Constantinopla, do Império Bizantino, ou cidades-estados como Atenas na Grécia, teve Alexandria, entre outras questões aí da chamada Antiguidade Clássica, que a gente diferencia aí da Antiguidade Oriental. Então, o que você tem é a chamada Antiguidade Oriental com as primeiras grandes civilizações, né? Aqui é a civilização da Mesopotâmia, com as cidades aqui, né? Aqui no rio Nilo, no Egito, aqui no rio Indo, na Índia, né? E aqui nos rios Amarelo e rio Yangtze na China. Então são as grandes primeiras civilizações com um conjunto de cidades, né? Com um certo grau de complexidade diferente daqueles assentamentos permanentes mais simples que tinha antes desse momento aí, 3.500 a 4.000 a.C. Aqui você tem as principais cidades da Antiguidade Clássica, pegando aí as metrópoles gregas, né, como Esparta, Tera, Atenas, Corinto, entre outras. As cidades aqui da região, né, do sul da Itália, no momento aí de zonas de assentamento da antiga Grécia. Né? Ou seja, o povo grego foi da Antiguidade Clássica o primeiro a se desenvolver para além de seus limites, abarcando uma grande região da Europa. Aí. Aqui já é a Roma Antiga, né? É um mapa que vai mostrar as diferentes fases da conquista romana, né? Começando aí com as guerras púnicas, a parte de azul é o início do Império Romano, né? E aí vem a parte de verde, depois amarela, depois rosa aí, e depois as partes laranjas. Então foi o maior império que existiu na Antiguidade, né? Foi o Império Romano, que abarcava uma região bastante grande aí, se desenvolvendo a partir do centro da Europa Ocidental, aqui na região de Roma. Eita porra! Fases aí um esquema da Antiguidade Oriental, da qual não dá pra ler porra nenhuma, não sei nem porque eu coloquei essa merda. Outro também que... esquece! Nossa, que bosta! Fases da urbanização continuando aí. Então a gente tem o feudalismo, são as cidades que tinham uma importância secundária, então houve um momento de regressão na Idade Média, pois a exploração da propriedade rural determinava seu caráter essencialmente agrário. Então existiam poucas cidades durante a Idade Média, elas eram pequenas, moradas e tinham basicamente duas funções, né? A administração eclesiástica ligada à Igreja Católica, então eram pequenas cidades geralmente próximas a mosteiros ligados à Igreja Católica, né? Grandes igrejas, mosteiros, ou proteção para os filhos feudais. O assentamento rural e a rígida hierarquia entre o senhor feudal e os vassalos naquele momento, né, um estamento bastante rígido, fez com que não houvesse desenvolvimento de cidades, já que
o desenvolvimento das cidades é algo mais dinâmico, a partir das atividades econômicas que, na sua concepção, tem um local de desenvolvimento maior nas cidades. No fim da Idade Média, que as cidades começam a ganhar importância comercial, como Florença, Gênova, Veneza, Burgos, Barcelona, sei lá mais, das cidades aí. Na cidade, começa a atingir a proporção maior a partir da Era Moderna. Então ocorreu a partir do renascimento comercial e unificação das monarquias no final da Idade Média e início da Idade Moderna, século XIV, XV, por ali. E ganha um impulso com a industrialização dos séculos XVII e XVIII, responsável pela urbanização dos países desenvolvidos e depois nos países subdesenvolvidos. Ou seja, é a partir da cidade moderna que a cidade começa a se desenvolver, principalmente o boom da cidade é a partir da Revolução Industrial. A cidade pré-industrial, tinha uma característica bem mais simples e a complexidade que a gente analisa hoje do espaço urbano da cidade é principalmente a partir da primeira Revolução Industrial e a partir do momento que a industrialização começa a atingir todas as partes do planeta. Então aqui você tem aqui as fases das invasões bárbaras, que reconfigura todo o território da Europa e reconfigura também as cidades a partir ali da Idade Média, um momento bastante insólito para quem vivia nas cidades aí. Você tinha um sentido de maior proteção dentro das propriedades rurais dos senhores feudais. Agora vamos falar da urbanização nos países. Como a gente vê em diferentes momentos, inclusive no bimestre passado, a gente basicamente divide, apesar da diversidade de países, a gente divide em dois grandes blocos, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Então, quando a gente fala de urbanização também, a gente vai falar de urbanização nesses dois grandes blocos. A gente tem os países desenvolvidos, que tem uma urbanização lenta ao longo da sua história e já consolidada, desde a Revolução Industrial, então já são 3, 4 séculos de processo de urbanização nesses países, com índices já estabilizados em torno de 80% a 90% da sua população morando em áreas urbanas. As cidades possuem boa infraestrutura com planejamento e urbanização adequada na maioria das vezes. Transporte, saneamento básico, habitação, iluminação pública, áreas de lazer, pavimentação apresentam uma boa qualidade e possuem boa cobertura, propiciando boa qualidade de vida para a sua população. Possuem uma rede urbana densa e articulada, ou seja, a ligação entre as cidades são servidas por boas redes de transporte e comunicação, apresentando grande eficiência. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre a questão das redes de transporte e comunicação, você pode aqui no YouTube assistir as aulas do terceiro ano do segundo bimestre, onde nós estamos discutindo redes de telecomunicações e transporte. Já nos países subdesenvolvidos, tem uma industrialização mais tardia, principalmente a partir do século XX, quando você tem a chegada da industrialização nesse país, mas é uma industrialização rápida e recente, causando um desequilíbrio muito grande entre a cidade e o campo. A gente vai ver depois no bimestre sobre a agricultura no Brasil e no mundo, que a gente tem um êxodo rural muito grande por causa da mecanização do campo, do aumento da tecnologia e da industrialização do campo, desmobiliza uma massa de trabalhadores rurais que migram para as cidades. Ao chegar às cidades, não tem emprego nas indústrias, nem no comércio e serviços e acaba acumulando muitas pessoas ali na cidade, gerando um grande desequilíbrio, um rápido crescimento das cidades, onde as cidades não dão conta de acompanhar o estabelecimento de infraestrutura para esse grande crescimento populacional, gerando um grande desordenamento da população urbana. Então, as cidades dos países subdesenvolvidos são cidades bem mais caóticas, com uma grande desigualdade social e de renda, com falta de infraestrutura, com falta de acesso a lazer, educação, saúde, etc. As cidades, portanto, dos países subdesenvolvidos enfrentam muitos problemas. Uma infraestrutura precária, falta de investimento, às vezes é um investimento inadequado, às vezes para atender uma parcela da população, deixando dentro de outra parcela da população sem ser atendido por essa infraestrutura. Trânsito caótico, mendicância e violência, uma grande informalidade e um processo de favorização em vários países subdesenvolvidos. As áreas periféricas, então, mais longe dos centros urbanos, onde oferece ali melhores condições de trabalho, onde oferece ali melhores condições de moradia, etc. e tal, são ocupadas pela população de mais alta renda, e as camadas mais pobres da população vão ocupar as áreas mais periféricas. Há uma falta de planejamento urbano e pouca eficácia da gestão pública do espaço urbano nessas regiões aí.
Lembrando que os países desenvolvidos, quando começa o seu processo forte de urbanização a partir da Revolução Industrial, também tem um desequilíbrio, uma cidade caótica ali no momento de empobrecimento da população, principalmente porque naquele momento proletários, trabalhadores das indústrias altamente explorados com baixos salários. Então houve uma luta através de séculos para mudar esse panorama, fazendo com que muitos países desenvolvidos tenham cidades com excelente qualidade de vida, né? Então não é a realidade dos países subdesenvolvidos. Muitos países também, por causa do próprio subdesenvolvimento, nós estudamos no primeiro bimestre, né? Desigualdade social, extração de renda, exploração pelo sistema capitalista mundial devido ao processo de globalização. Esses países subdesenvolvidos não conseguem se desenvolver, né? Corrupção, as elites desses países, né? Tudo isso leva a um problema nesses países subdesenvolvidos que se reflete, né, nas cidades com sérios problemas dos países subdesenvolvidos. Então há uma falta de planejamento urbano, ou por conhecimento técnico, ou por falta de vontade mesmo, e pouca eficácia da gestão pública do espaço urbano, geralmente por processos de corrupção e entre outras situações aí de uma falta de cidadania nesses países subdesenvolvidos, né? Então aí você tem um mapa com a porcentagem de urbanização, né? Quanto roxo mais escuro, mais urbano é aquele país com maior porcentagem da sua população residindo em áreas urbanas, e quanto mais claro, menor. Então você pode reparar que os países da Europa Ocidental, América do Norte pegando Estados Unidos e Canadá, né? Os países industrializados na América do Sul, como Brasil, Argentina, e países como Venezuela, Chile, Uruguai, né? São países com um alto grau de urbanização. Quanto mais pobre e subdesenvolvido é um país, menor é seu grau de urbanização. Então a gente pega aqui os países do leste asiático, mais os países do continente africano, a gente repara que são países com grau de porcentagem da sua população habitando áreas urbanas bem menor do que os países subdesenvolvidos industrializados e do que os países desenvolvidos, né, da Ásia, da Europa e da América do Norte. Tá joia? Então, ó, estamos encerrando a nossa aula, tá? Se inscreva no canal, dê o seu like, deixe sua mensagem lá nos comentários, que ninguém percebeu até hoje, deixe sua mensagem no comentário, vai ponto isso, para ficar sem nota. E até a nossa próxima aula, nossa segunda aula. Um abraço!